complicado, é balado. Vou pegar aqui a fala da Fabiane do site Atibaia. Fabiane está aí? Pronto. E sugeriu que a redução de vazão para a Sabesp seja feita por meio de resoluções conjuntas ANA-DAE, como está sendo proposto aqui, né? Fabiane, nós já temos resoluções conjuntas ANA-DAE diversas, né, que foram emitidas depois do início dessa crise aqui no PCJ. Estão todas no site da ANA e do DAE. Né? Eu comentei uma que alterou as regras de operação, que calculava automaticamente as vazões, e agora nós estamos definindo, né, especificamente as resoluções conjuntas de suspensão de novas outorgas. Hoje mesmo foi publicada no Diário Oficial uma resolução conjunta tratando dos novos limites de utilização do sistema Cantareira, que é a Reserva Técnica 2. Né? Houve uma outra resolução referente aos limites da Reserva 1. Então, nós já temos uma série de resoluções conjuntas que foram publicadas. Agora, as vazões que são definidas, né, de retirada do sistema, por força de uma dessas resoluções, elas são definidas por comunicados conjuntos entre a ANA e o DAE. O doutor Vicente acabou de assinar uma ali que a Leila trouxe, né? Ela trouxe assinado pelo Alceu, o doutor Alceu, o doutor Vicente assinou, e esse comunicado vai ser encaminhado. Então, o formato que nós adotamos, em função da frequência, né, porque esses comunicados, se você for entrar no nosso site, tem 238 comunicados, né, já emitidos. Então, em função da frequência, nós optamos pelo formato de comunicado da resolução, porque a resolução, ela tem todo um processo, ela tem um processo administrativo, uma nota de subsídio, tem uma deliberação da diretoria, então tem todo um procedimento. Sendo conjunta, tem tudo isso na ANA e tudo isso no DAE. Né? Enquanto que o comunicado é assinado pelos dois dirigentes, então é muito mais ágil, né? E tem a agilidade que a gente precisa para definir essas razões no tempo necessário. Então é só por isso, mas existe uma formalização, é um comunicado conjunto e que está disponível no site da ANA e do DAE. Então foi uma opção nossa em função de ganhar tempo. Com relação a essa questão que você falou de 72 horas para avaliar, essa é uma questão que tem que ser encaminhada aos reguladores de saneamento. Né? A ANA e o DAE não regulam os serviços de saneamento, você mencionar a SESP e o outro. Eu lembro que nós temos o estado de alerta, que é uma prévia, vamos dizer assim, de uma possível restrição, que vai levar aí pelo menos 3 dias, né? E depois, entre estado de restrição, tem mais um dia para entrar em restrição, então são 4 dias aí até você entrar numa restrição. Então você tem um tempo aí, né, prévio à entrada de restrição. Não é uma entrada assim, sair o boletim, entra em restrição. Né? É uma coisa que vai sendo avisada com uma determinada antecedência. Mas aí, para responder essa questão mais específica, tem que ser feita a consulta lá aos reguladores de saneamento, né, que não são a ANA e o DAE, são a ARCESP e aqui na Bacia a ARCE. Né? ARES, desculpa. A questão do Jorge Rocco, de avaliação, né, da eficiência da resolução. Cadê o Jorge Rocco? Tá? Mas é uma questão que já tinha sido colocada na última reunião, né? Foi encaminhada até por escrito. As nossas resoluções, Alexandre, todas elas são avaliadas periodicamente, né? Mas a gente não costuma colocar nas resoluções essa cláusula de necessidade de avaliação, porque elas são sempre avaliadas, né? Não existe essa cláusula assim, a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, ou a cada 5 meses. Elas são sempre avaliadas e são revistas. Se for necessário, daqui a uma semana a gente pode revisar ela, né? Se não for necessário, a gente só revisa a cada 6 meses, né? Isso do ponto de vista da ANA e do DAE. O que não impede que o comitê e a agência façam essa avaliação, ela vai ser muito bem-vinda, né? Se a agência fizer uma avaliação e fizer propostas para aperfeiçoamento, ela vai ser muito bem-vinda. O que a gente quer, na verdade, é que seja feita essa avaliação e que essas propostas sejam feitas, né? Então, eu acho que a avaliação pode existir, né? O que não é costume para nós é deixar isso como uma obrigação na resolução, explícita na resolução. Né? É uma obrigação, existe, mas não de forma explícita na resolução. Não é o nosso costume colocar esse tipo de resolução. A gente tem que colocar em todas. Imagina, nós publicamos a quantidade enorme de resoluções por ano. Né? Com relação ao Leandro, do CIESP de Americana, perguntou se os boletins vão continuar sendo publicados. Né? Sim, Leandro, vão continuar a ser publicados. Cadê o Leandro? Tá. Então, eles vão continuar a ser publicados. Os boletins são publicados, né, são disponibilizados diariamente, não só segundas e quintas, e vão continuar sendo disponibilizados, independente de estarmos em restrição ou não. Tá? Não vai ter nenhuma interrupção
na publicação desses boletins. Agora, a gente teve aqui outras questões específicas de propostas ou novas propostas de alterações na resolução. Teve o Leandro que mencionou que entregou um documento formal, né, com propostas. O Alexandre propôs o artigo 2º, parágrafo 4º, né, de que vale o estado de alerta ao invés de manter o estado de restrição. Valide teve proposta de redução do abastecimento de 20 para 10, da indústria de redução de 30 para 25, do Marçal lá de alteração dos limites de vazão, enfim, várias propostas aqui de alteração, né, nos termos da resolução. Não tem como eu aqui agora, sentado nessa mesa, avaliar essas propostas e dizer assim, nós acatamos, não acatamos. Isso precisa ter uma reunião na nossa equipe técnica na ANA, em conjunto com o DAE, avaliar essas propostas e aí sim a gente, né, pode se manifestar. Então o que eu estou pensando aqui agora, como um encaminhamento para essas propostas, é que a gente abra aqui um novo prazo para envio de contribuições, até para que vocês possam fundamentar essas propostas. Uma coisa, o Alexandre fala que, olha, eu acho que deve ser assim. Outra coisa é você mandar um documento por escrito, colocando as justificativas que embasam essa tua proposta, né? E aí a gente... já está ali onde foi entregue, muito bem, mas os outros têm outras propostas que foram feitas aqui hoje, sem ainda o embasamento, sem o envio, né, por escrito do embasamento. Então o que eu estou pensando aqui agora é da gente abrir um prazo, um novo prazo, para que os usuários encaminhem, né, novas propostas, né, de alteração na resolução, e aí nós vamos avaliar essas novas propostas, vamos ver, em função das nossas premissas, o que é pertinente ou não, e aí acataremos ou não, incluiremos ou não nessa resolução. E aí adotando o procedimento padrão que a gente adota, que é semelhante às audiências públicas, que a gente apresentou a minuta, recebe as propostas, avalia, incorpora ou não, e aí publica a resolução. Essa é uma nova reunião para novamente discutir, né? Então, e aí eu estou pensando agora aqui num prazo para manter a coerência com a nossa última reunião, até a próxima sexta-feira, dia 28 de novembro. Né? Se não me engano, é 28 de novembro, sexta-feira que vem. E aí os usuários têm um prazo aí de mais uma semana e meia para... Não é dia? Eu acho que é sexta-feira que vem. Deixa eu confirmar. É isso mesmo, 28 de novembro é sexta-feira que vem. Então, na outra, dia 28 de novembro, um prazo para que os usuários encaminhem essas propostas que foram apresentadas aqui hoje com a devida justificativa e se houver outras que não foram apresentadas ainda para serem encaminhadas. E aí a gente, na sequência, avalia as propostas, que for pertinente, a gente vai incorporar ou não. E aí a Sanasa, eu vou pedir para encaminhar para a gente os detalhes dessas simulações que vocês fizeram, que não estão batendo com as nossas simulações, para a gente poder avaliar, né? E aí, enfim, não tem problema nenhum. Se a gente tiver, né, feito alguma conta inadequada, a gente revê as nossas contas. Isso aqui. É por isso que a gente está aqui, é para ouvir e aperfeiçoar. Ninguém é dono da verdade, né? Então encaminhe para a gente, mas encaminhe detalhadamente todas as simulações que vocês fizeram para a gente poder avaliar, e aí a gente vai ter mais elementos para poder definir, né, essa vazão nesse ponto. Certo? Muito bem. Então, dito isso, eu pergunto se tem mais algum usuário que gostaria de fazer algum comentário. Usuário de recursos hídricos. Me parece que não. Então eu vou abrir a palavra agora, como a gente tinha combinado no início, para não usuários, para representantes, né,